Então, eu quis conversar com vocês essa semana, né, no início, para a gente marcar aí a retomada. E, dentre várias coisas, né, que nós fizemos nos últimos meses, nas últimas semanas, né, e até hoje, eu ainda tive uma segunda conversa hoje com o professor Edson, que é o professor que vai ministrar a primeira disciplina, né, no próximo final de semana, para a gente alinhar, acertar um conjunto de questões aí, né? E na primeira conversa que eu tive com ele, eu, dentre outras coisas, né, que nós conversamos, assim, coisas mais pontuais, nós conversamos especificamente a respeito dessa metodologia para a aula remota, né? Essa metodologia nós desenvolvemos lá na Escola de Engenharia, eu e o professor Tiago, né, que é quem tem uma outra especialização lá. Então, nós chamamos ela de metodologia para as aulas remotas lá da Escola de Engenharia, né, para esses dois cursos nossos lá. Então, tem uma série de orientações e grande parte dela, ela fala para o professor, né, e tem também uma parte dela que fala para o que se espera do aluno, né, o aluno das aulas remotas, das especializações lá da Escola de Engenharia. Então, é uma questão para alinharmos aqui essas questões e é uma questão de pontuar aqui e no final a gente vai fazer uma conversa e eu vou dar um aviso final. Então, acho que vai ser rápido, ok? Lembrando que qualquer um que quiser pontuar a qualquer momento, basta levantar a mãozinha aí que a Daiane está de olho e aí a gente passa a palavra, tá bom? Então, fique à vontade aí. Bom, então a primeira questão, assim, são os aspectos, né, que motivaram a gente ir para a aula remota, né, os aspectos gerais e alguns até mais pontuais. Todos nós já sabemos, vocês já sabem, por várias conversas que nós tivemos aí desde o mês de março para cá. E aqui eu estruturei algumas das principais, né? Essa primeira é uma instrução normativa que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG emitiu no dia 17 de abril passado. Essa instrução normativa é a 04/2020, onde ela determina, dentre outras coisas, que no âmbito, né, da pós-graduação lato sensu, em caráter de situação de emergência sanitária, as aulas podem ser ministradas utilizando-se das TEDx, né? Então, um encaminhamento que foi dado é que, enquanto a UFG não voltar presencialmente 100%, ou seja, enquanto a UFG não tiver com as aulas presenciais como era antes da pandemia, por opção da coordenação, né, em conjunto com os alunos, as aulas de lato sensu podem ser dadas pelas plataformas digitais, né? E nós optamos por usar o Zoom como uma ferramenta de transmissão da aula, né? E outras ferramentas de apoio que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa instrução nos resguarda institucionalmente essa questão. Além disso, né, todos nós acompanhamos que a gente passa por uma transformação, aquilo que era essencialmente presencial, né, até tempos atrás e mais especificamente até antes da pandemia, aqueles conteúdos que a gente jamais imaginava que seriam dados, né, de forma não presencial, eles estão sendo transformados, né? Então, você imagina um professor de cálculo 1, ele tem 60 alunos numa sala de aula e ele normalmente, numa aula dele comum ali, ele preenche o quadro, né, o quadro preto ali, o quadro negro. Normalmente ele dá 5, 6 quadros durante uma aula. Então, vocês imaginam como é que um professor desse vai levar um conteúdo desse para uma ferramenta digital? É uma transformação muito grande, né? E esse, para mim, é o caso mais difícil. Porque alguns casos, como, por exemplo, uma aula prática de anatomia, ela não tem como ser levada para uma aula remota, né? Aulas práticas, as de laboratório, né? As laboratoriais,
elas não vão para o meio remoto, né? Elas serão feitas no futuro, elas serão suspensas, né? Aquelas que vão para o meio remoto, uma dessa de cálculo para mim está no extremo, e uma outra que eu acho que é um pouco mais fácil ou menos difícil é o nosso caso. São disciplinas, muitas delas formativas, né? Ou seja, você faz ali um conjunto de conteúdo no slide, conversa com o professor e ele vai aplicando exercícios para você poder ir exercitando aquele conteúdo que você foi vendo ali, né? E esse formato de slide é o que na maioria das vezes a gente tem em sala de aula, com pouquíssimas exceções. Eventualmente um professor ou outro escreve um pouco no quadro, outros escreve menos, mas grande parte do conteúdo vai bem, né? E vai aqui nesse formato de slide. Então, a transformação do ensino, ele passa por esse lado, e claro que ele passa também pelo outro lado, que é o lado do aluno, né? Se o aluno não se colocar numa posição diferente, né, daquele aluno de uma sala de aula presencial, ele vai ter muita dificuldade, né, de absorção de conteúdo, de participação e etc. Ele sai de uma situação um pouco mais passiva e ele vai agora para uma situação totalmente ativa, né? E então é essa transformação, dentre outras coisas, que a gente vai vivendo. A gente vê também que o mundo, né, ou seja, as oportunidades, elas potencializaram, né, com toda essa questão no meio digital. Eu tenho um exemplo assim clássico para dar para vocês. Eu tenho um conhecido meu, um amigo meu pessoal, foi meu colega de faculdade, né, lá nos anos 90 na PUC. E ele tem uma empresa de informática. Hoje ele tem 84 colaboradores, né? Até 2 anos atrás, esses 84 ou próximo disso, eles eram todos presenciais. Todos os dias eles estavam pessoalmente na empresa. E é uma empresa de informática. E há 2 anos atrás, eles começaram a migrar, né, esse relacionamento, essa presença, já para o meio remoto. Então, em alguns dias, em alguns momentos, poderiam optar pelo trabalho remoto. E eles foram fazendo isso aos poucos. Mas, de fato, isso veio a acontecer agora, recentemente. Então, eles optaram, assim que a pandemia surgiu, para aqueles, né, que tinham a possibilidade e já de cara, né, inicialmente, já foram para o trabalho remoto. A empresa já tinha uma cultura que estava começando e, de fato, ela foi ser implementada agora, no mês de abril, que eles começaram, de fato, a fazer quase que 100% o trabalho remoto. E ele me disse agora, recentemente, que eles têm acompanhado, né, ou seja, eles têm lá hoje 78 pessoas trabalhando no formato remoto, e ele tem acompanhado isso muito de perto e etc. lá, os controles todos, e ele vê que a produtividade tem aumentado. Inclusive, ele tem agora controles, eles estão conversando em métodos que é para poder disciplinar um pouco mais o pessoal, porque estão meio que assim numa empolgação no trabalho remoto. Tem gente que está trabalhando assim sem ver, eles estão fazendo encontros, fazendo reuniões às vezes fora do horário comercial, fora do horário necessário e vai meio que no embalo assim, né? Então assim, eles estão tentando até evitar uma euforia por esse trabalho remoto, para tentar manter um controle mínimo ali, para que não comece daqui a pouco ter cansaço, estresse, etc, e que a produtividade venha a diminuir. Então, algumas outras oportunidades, elas estão, né, nascendo e elas estão surgindo já no meio digital, né, por causa de uma série de negócios do que a gente está vendo. Então, o trabalho, ele sai essencialmente do presencial e tem ido para o remoto, e eu acho que uma especialização, uma oportunidade como essa aqui, para muitos, né, para muitos de nós, ela é mais uma oportunidade, às vezes para alguns é a oportunidade de ter contato com uma ferramenta como essa, para uma experiência como essa. Aí se torna, né, melhor ainda. Então a gente tem que, dada a situação, aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, né? E eu acho que com exceção de raríssimas hoje casos assim, muito pontuais, quem não estiver pronto para isso vai perder muito das oportunidades profissionais, né? Então,
o meio remoto, né, o meio digital está aí e a gente tem que aproveitar ao máximo essas oportunidades, né? Só para vocês alinharem, né, para a gente poder alinhar aqui, e isso, né, eu conversei muito com os meus professores, alguns menos e outros eu conversei um pouco mais, né? Eu já conversei com alguns da diferença do ensino remoto para o ensino de EAD, né? O EAD é aquele tradicional, né? O EAD é aquele que o professor grava lá o conteúdo, grava a aula, sobe ele numa plataforma, seja ela qual for, e aquele conteúdo fica lá disponível para o aluno. O aluno acessa aquele conteúdo no dia que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quiser e assim por diante. A interação dele é com um tutor que marca lá determinados dias e horas para tirar dúvida. E o material, normalmente, é um material padronizado. Por quê? Porque você vai ter turmas muito grandes, turmas que vão repetir aquele conteúdo e etc. Né? E esse meio EAD, ele é conhecido como assíncrono. Por quê? Porque é diferente do remoto, que é o qual nós estamos nos preparando para o próximo final de semana. O nosso, ele é síncrono. Por quê? Porque o professor estará conosco o tempo todo. Ele não vai gravar um vídeo, gravar uma aula e deixar para a gente disponível. Não, isso não vai acontecer. É síncrono. O material de aula dele, ele é único. Ele vai preparar esse conteúdo para nós, para a nossa aula. Esse material, eu não vou pegar esse vídeo, esse conteúdo, e eu não vou ofertá-lo numa outra turma, no ano que vem, no semestre que vem. Nada disso. É a aula nossa do próximo final de semana que tem um conteúdo específico para nós. Tá? A interação, ela é síncrona, ou seja, nós durante a sexta e o sábado poderemos interagir com o professor, né? E entre nós, na turma. Não é uma interação assíncrona, é uma interação síncrona, porque as aulas são em tempo real, né? O professor vai estar em algum local, pode estar na UFG, pode estar em casa, ele pode estar onde ele quiser, né? Desde que tenha uma internet razoável, e ele vai transmitir aquele conteúdo, né, pela ferramenta Zoom e vai usar outras plataformas de apoio, né, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, assim, hoje até está mais claro, né, para as pessoas, mas não é incomum você encontrar pessoas ainda que não sabem a diferença do que é remoto do EAD, tá? Eu, sinceridade, eu sempre tive muita resistência ao EAD, mas para mim, o remoto é uma oportunidade para todos nós, né, de aproveitarmos essa oportunidade e pensarmos, né, nos desenvolver nesse formato. Nós vamos usar duas plataformas, né, especificamente. Nesse próximo final de semana ainda, a gente não vai usar o Moodle IP, porque nós solicitamos a criação da sala lá no Moodle IP e ele ficou pronto para nós recentemente e eu ainda estou inseguro em levar nosso conteúdo para lá. Mas na próxima disciplina, né, eu até conversei com a Daiane hoje, nós vamos levar o conteúdo nosso para o Moodle IP. A gente vai sair lá do Google Class, tá? Mas nesse próximo agora ainda vai ser o Google Class, o nosso repositório de conteúdo. E eventualmente, se o professor for trabalhar na construção de algum conteúdo em grupo, isso ele vai passar para a gente no material. A gente vai usar a ferramenta para construção lá de algum trabalho, alguma interação que a gente tenha na construção de um conteúdo coletivo, né? E claro, nós já sabemos, nós estamos inclusive no Zoom aqui nesse momento, que é fazendo a realização da aula e a interação professor-aluno e aluno com aluno, né? Vocês também podem interagir entre vocês, vai ter momentos de trabalho em grupo, né? E nós vamos exercitar daqui a pouco aqui, eu vou mostrar para vocês como funciona isso na ferramenta, para quem nunca viu. Nós estamos aqui numa sala principal e a gente pode imaginar, né, ou seja, mentalizar isso. Nós estamos num espaço aqui agora com 26 pessoas, né? São 25 na verdade, porque eu estou com o meu celular também aqui e ele não conta. Nós somos 25 pessoas numa sala. E daqui a pouco eu vou pedir para a Daiane criar 5 salas simultâneas. Quando a Daiane criar essas 5 salas simultâneas, o sistema vai nos dividir em 5 salas. Ele vai pegar aleatoriamente e vai colocar essas pessoas nessas salas simultâneas. É como se a gente saísse da sala principal e fosse para as salas de apoio
E após esse exercício, a gente volta todo mundo, nós voltamos todo mundo para a sala principal, né? Então, a ferramenta Zoom nos permite fazer isso, né? Então, fundamentalmente, a gente vai usar, de novo, não nessa agora, mas a partir da próxima, nós vamos usar o Moodle IP, que é a plataforma oficial, né, de conteúdo da UFG, inclusive está lá naquela instrução normativa. Também está na instrução normativa o Google, porque o G Suite faz parte das ferramentas disponibilizadas pela UFG. Mas nós vamos optar pelo Moodle IP, ok? Bom, também conversando com o professor, eu dei a opção do professor por causa da nossa questão, que ela é muito particular, né? Até de um certo privilégio, porque a gente conta com um laboratório muito bem estruturado, né? Vocês conhecem lá. Então, o professor, ele tem a opção de fazer a aula dele de casa, mas aí ele já sabe que ele precisa de um ambiente adequado. Dentre outras coisas, tem que ter uma boa iluminação, ele tem que tomar cuidado com os ruídos, ele tem que tomar cuidado com o plano de fundo, né? Não precisa ter um chroma key, né, como eu tenho, como alguns de vocês provavelmente têm. Mas ele tem que tomar cuidado com o que está projetado no fundo, tomar cuidado com uma janela que às vezes fica no fundo, e etc., porque isso tira a atenção, tira o foco da aula. Ele tem que ter um equipamento que seja capaz, né, de suportar essa infraestrutura. Então, eu preciso de um computador razoável, eu preciso ter uma câmera boa, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Lá no Engemulti, nós vamos deixar disponível para o professor lá um computador com outras 2 webcams de apoio, né, que são as câmeras. E ele pode fazer uso também de outros, né, equipamentos, como um smartphone e etc., para fazer algumas atividades que vão dar uma dinâmica maior ali na hora da aula, né? E, evidentemente, que ele vai precisar de uma internet razoável, com alguma confiança, com alguma estabilidade, porque ele vai transmitir vídeo. E tem uma coisa que é muito importante, poucas pessoas se atentam para isso, né? Quando você contrata a internet, normalmente essas propagandas que você vê, né, essas propagandas mais comuns, quando eles falam lá, você vai ter aqui 120 megabytes e ele não fala mais nada. Essa velocidade, ela é de download, né? O que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou fazendo download aqui na minha casa agora, muito pouco. O download aqui basicamente é dessa tela que eu estou vendo aqui, com os usuários, e só nesse momento. Por quê? Porque a minha webcam, que está captando a minha imagem aqui, ou a ferramenta que está captando a transmissão aqui do conteúdo, né, do Zoom, ele não faz, para vocês terem acesso, ele não faz o download, ele usa upload. Então, para vocês terem uma ideia, quando foi mês de março, né, que eu comecei a ter que trabalhar com essas coisas e comecei a preparar para tudo isso, a minha internet aqui em casa era net, eu tinha 120 mega contratado da net aqui, comecei a ter que trabalhar com essas coisas, comecei a ter reuniões, Gmeet, etc., e fazendo reuniões. E eu tinha muito problema na minha internet. Aí que eu fui ver qual era o meu upload. A net, por padrão, ela entrega 10% do download como upload, o que é completamente sustentável. Se você tem uma internet hoje que ela tem 10 mega de upload, você não faz uma transmissão dessa aqui. Ela não suporta, né? Então eu fui atrás de outros provedores aí, encontrei uma empresa que ela entrega, né, 100% de upload do download. Então eu tenho uma internet que ela é razoável. E claro, independentemente do formato, você vai fazer de casa, né, ou lá da UFG, aí tem que ter uma disposição diferente do presencial, né? Então lá na UFG, lá no Engemulti, né, ali do lado da sala de aula que vocês tiveram a primeira parte do curso presencialmente, lá tem um estúdio, acho que a maioria de vocês entraram lá. A gente cuidou, estamos cuidando para que lá não haja aglomeração. Então, se o professor for para lá numa sexta-feira para transmitir a aula, ele vai receber ali o cadastro, o acesso para ele ali, e o objetivo é que ele fique sozinho ali no fim de semana. Ele vai entrar e sair, né, e vai ter toda essa autorização. Lá tem uma internet que ela é razoável, né, e considerando que a UFG usa muito pouco a internet sexta, sábado, domingo, então sobra muita banda, então a internet lá, ainda mais nesses dias, fica melhor ainda, tá? E a disposição, evidentemente, que é a mesma
da anterior. Especificamente, quando a gente entrar em aula, né, de novo, né, aqui é o papel do professor. O professor, ele é responsável por ministrar a aula, realizar a avaliação, ou seja, ao final da aula dele do sábado, ele já tem que ter o mecanismo que ele aplicou na sexta e no sábado para poder entregar uma nota. Seja uma avaliação no final, seja uma avaliação no meio, ou sejam algumas avaliações em pontos específicos durante a aula. Ele vai escolher isso, ele vai aplicar, a metodologia é dele, né, do professor. Ele vai controlar a frequência, ele pode controlar a frequência fazendo chamada cantada no começo da aula, no meio da aula, no final da aula. Aí cada um vai usar a forma que achar. Tem professor que pode fazer a chamada pelo exercício que ele vai aplicar, porque ele às vezes não quer gastar o tempo da aula fazendo a chamada cantada, sendo que vai ter uma entrega de exercício, e ele faz a chamada por ali, etc. Aí uma questão especificamente da ferramenta, o professor, né, durante uma transmissão, durante uma aula, ele fica com o papel de co-anfitrião, porque o anfitrião, né, é o apoio. Então a gente adotou essa metodologia, a Daiane, que ficava presencialmente, fisicamente, durante a aula ali na sala de apoio, acompanhava lá o tempo todo. Ela vai continuar, né? Só que agora ela vai continuar e vai nos apoiar na ferramenta. Então ela vai ficar responsável por abrir e fechar a sala de aula. Ela vai ficar verificando os nomes de vocês, se vocês colocou nome, sobrenome, se não tem apelido, se não tem nenhum intruso, né? Porque aconteceu em vários lugares aí que a gente sabe das histórias. Alguém pegava o link da aula, passava para um colega, para alguém, essa pessoa entrava na aula e assistia a aula no final de semana inteiro, né? Como um intruso. Então a gente também monitora isso. Ela é responsável por gravar e criar salas simultâneas, né? Então a função dela é de anfitrião, é ela que controla as principais funções aqui das autorizações na ferramenta, tá? Por quê? Porque o professor fica preocupado com a execução do conteúdo, né? Essa parte mais de apoio fica, de fato, com o anfitrião. Então, ela vai participar, na verdade, muito mais do que ela participava até antes, né? E aí, só uma ressalva, né? A Daiane tá grávida, vocês, não sei se a maioria de vocês está sabendo, mas e o Bento está há alguns dias aí de nascer, né? Então a Daiane vai nos apoiar na primeira aula da retomada agora e a partir da segunda para frente, a gente já conversou, a Lorena, que é quem faz o apoio lá na outra especialização, vai fazer o apoio aqui durante a aula, né? E aí vai ficar um tempo, até a Daiane se sentir confortável e dizer, olha, o Bento está bem, o João está me ajudando, né? E eu posso voltar a fazer o apoio. Então, ela é quem vai decidir a retomada. Não foi isso, Daiane, que a gente combinou? Isso mesmo. E no mais, assim, se vocês precisarem de coisa urgente, assim, mas pode ligar, tô aqui. Não, gente, pelo Se o amor de Bento Deus. tiver... Ó, a Daiane, ela é assim. Quando o Bento nascer, vamos dar uma folguinha para ela aí, pelo amor de Deus, né? Passa para mim que eu resolvo, tá? Vamos lá. Então, assim, alguns requisitos para as aulas remotas, né? Mas não são assim, não é qualquer aula remota. São aulas remotas num formato, num modelo que a escola de engenharia, que eu acredito que nosso curso tenha que ter, né? Então, a primeira coisa que eu conversei com os professores, eu falei, olha, professores, o material de aula não pode ser o mesmo. Não necessariamente ele vai ser o mesmo. Você não pode trazer o material de aula essencialmente do presencial e achar que você vai aplicar no remoto. Tem exercícios, tem dinâmicas, tem partes que você não vai conseguir aplicar no remoto. Então, você tem que adaptar o material, né? Você tem que revisar o material de aula e vê-lo se ele se aplica no formato remoto. Sendo necessário, você pode tirar partes, pode colocar novas partes, etc. Né? Continua aquela necessidade de entregar o material de aula com antecedência. O Edson, o professor Edson, eu já falei com ele hoje, nós conversamos sobre outras coisas, e uma delas foi o material de aula. Ele ficou de enviar para mim amanhã de manhã o material de aula, até algumas coisas que eu pedi que ele revisasse, que a gente conversou. O professor, ele testa o ambiente de aula, aí é como apoio,
Então, na sexta-feira, durante o dia, antes das 6 horas, antes das 5h30, que é quando a gente vai abrir a sala, o professor Edson, no caso, e todos os professores, vai fazer contato com a Daiane, eles vão fazer um exercício, a Daiane vai abrir a sala, e ele vai se conectar e eles vão conversar lá 10 minutos para ver se é aquilo ali, se o link está funcionando, etc. Quando for 5h30, a Daiane vai abrir a sala e vocês já podem vir para a sala de espera, né? A sala de espera, vocês hoje todos passaram por isso, a gente fica acompanhando aqui, o nome de vocês fica ali na sala de espera, e aí quando dá o determinado horário, a gente vai, autoriza, todo mundo entra na sala. É como se fosse, né, fisicamente uma antessala, ok? Uma sala de café, uma antessala. O professor também, no nosso caso aqui, ele vai deixar para nós um exercício de duração, aí é mais ou menos 1 hora, porque pode acontecer da energia do professor, né, acabar lá na casa dele ter um problema no computador e etc. Então, um exercício que, a qualquer momento que ele fique fora, se ele desaparecer daqui da aula, a Daiane passa para vocês o exercício. Fala, gente, o exercício é esse, está aqui, façam assim. E vai ser autoexplicativo esse exercício. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Inclusive, hoje, conversando com o professor Edson, ele me disse, né, eu perguntei para ele, ele disse que aconteceu com ele uma vez. Ele estava em aula e ele estava no consultório dele, aqui em Goiânia. Acabou a energia, deu um apagão lá. Foi um dia de muita chuva, deu um apagão. Inclusive, ele estava aqui no setor Bueno. Deu um apagão aqui no Bueno. E ele não tinha no-break, não tinha estrutura de no-break. Ele teve que correr para casa. Como lá ele tinha esse exercício de 1 hora de duração, foi o tempo que deu dele chegar em casa e a partir daí ele conseguiu fazer a retomada da aula sem ter perda nenhuma lá de conteúdo e os alunos não ficaram sem fazer nada, tá? Fazer um intervalo, né? Hoje eu quando estava conversando com outro professor hoje, não era o professor Edson, ele me disse assim, ele falou, olha, eu estou fazendo 5 minutos a cada 1 hora e então, na primeira hora, eu faço 5 minutos, eu falo, gente, olha, banheiro, água, geladeira, rapidinho, volta para a aula, né? Aí passa mais 1 hora, completa a segunda hora, ele dá 15 minutos. Ou seja, 1 hora, a primeira hora, 5 minutos, aquele intervalo mais ou menos como a gente faz, né? Entre ali as 4 horas e meia de aula que a gente tem, dá um intervalo ali de 15, 20 minutos, né? Isso é uma orientação, isso vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu não vou deixar isso aqui inflexível, eu acho que essas coisas vai da maturidade do professor, da experiência dele, do dia a dia dele e às vezes até do próprio conteúdo, se isso vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Nada que vocês não possam também, né, na hora, levantar a mão, perguntar, questionar, podem falar como a gente fala no presencial, né? Basta levantar a mão aí, vocês vão ter a palavra, tá? É recomendável que o professor entre 30 minutos, né, antes. Então, isso que a gente combinou, ele vai entrar por aí perto de 30 minutos. E uma coisa que é importante, que vocês também entrem antes, né, um pouco antes. Seja 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, meia hora, não sei. A sala está aberta, vocês já podem aparecer. Vocês já serão inseridos na sala com alguma antecedência ali. Até para vocês testarem, às vezes, iluminação, testar o áudio, conversar alguma coisa com a Daiane, comigo, que eu vou estar por perto, ou sei lá, entre vocês, etc. Tá? E, se possível, usar a rede cabeada. Ah, mas na minha casa tem Wi-Fi e meu Wi-Fi é bom. É bom o Wi-Fi, né? Mas a instabilidade de um Wi-Fi, do sinal, ele é muito maior, porque ele sofre muito mais interferências, não é? Do que uma internet cabeada. Então, sendo possível, aqui eu falei, né, para professor, no caso das conversas, mas vale também para todo mundo, para os alunos, né, para quem está assistindo a aula. Você está construindo seu ambiente de aula, uma instabilidade faz você sair da sala, faz você perder um conteúdo, faz entrar um ruído e etc. Então, se você puder, faz um cabo aí, compra um cabo, né, ou seja, vai ali na Santos Dumont, na rua 68, eu tive lá hoje, inclusive, um cabo RJ45 lá, com as pontas já climpadas, custa R$1,20 o metro. Então, você faz uma conta aí, às vezes com R$30, R$20, R$50, você vai dar muito mais aí estabilidade na sua conexão, né? Eu aprendi isso dias atrás e
passei um cabo meu aqui na minha casa e lá no Engemulti, né, como eu estou fazendo algumas coisas de lá também, lá eu também já uso o cabeado. Gente, se tiver dúvida aí, qualquer coisa, levantem a mão, tá? Fiquem à vontade, não pode precisar deixar tudo para o final, não. Daiane, também, se tiver alguma coisa, pode falar, tá? Bom, aí, agora, especificamente, né, boas práticas para o professor. Por que eu estou fazendo isso aqui se vocês não são professores? Vocês são alunos, né, mas vocês são parte tão importante quanto o professor durante uma aula. E vocês chegando, né, no fim de semana, chegando na sala de aula, sabendo que o professor, né, sabe disso aqui e que ele tem que fazer isso aqui, a interação vai melhorar e o que vocês esperam vai ser de um nível muito mais alto. E a gente espera que isso aqui aconteça, né? Então, o professor ele vai fazer um tutorial com vocês na ferramenta Zoom, naquele aquecimento inicial ali, no começo da aula, 5, 10 minutos, mostrando os principais pontos. É importante que o professor, evidentemente, tenha o áudio ligado e também o vídeo ligado, né, para você poder, se necessário, ele descompartilhar a tela e aí você vê a imagem dele, ele quer mostrar uma outra webcam com uma outra imagem, ele quer mostrar um flip chart, alguma coisa que está do lado, aí vai da dinâmica do professor, sempre, né, tendo cuidado com ruídos, né, e o plano de fundo, evidentemente, eu já comentei mais cedo. Então, no chat, o professor ele pode compartilhar arquivos com vocês, ele pode compartilhar vídeos, ele pode compartilhar aí fotos, imagens, etc. Ele pode solicitar a divisão da sala principal em salas simultâneas. Nós vamos fazer daqui a pouco esse exercício aqui. Eu vou pedir para a Daiane criar 5 salas para nós. E aí vocês vão ver como é que essa dinâmica funciona, para quem nunca viu ainda. Adriano, Oi. não, eu queria comentar com os meninos rapidinho sobre essa questão aí do áudio do vídeo, né? Principalmente do vídeo ligado. Porque, assim, é uma tendência nossa, assim, é começar com a câmera ligada, e depois a gente desliga, aí vai ficando, parece que meio cansativo, mas, assim, para o professor, até o Joey comentou naquela primeira aula, é bom porque traz dinâmica, né? Assim, claro, na medida ali que puder, você deixar sempre sua câmera, se você puder Ligado. falar, Isso. puder deixar a câmera ligada, quando puder, é bom, é bacana. Daqui a pouco a gente vai fazer umas interações ali, aí todo mundo, a gente pede para todo mundo ligar a câmera, aqueles que puderem. Bom, eu também falei antes um pouquinho, né, o penúltimo aqui, de interação com os alunos, que o professor, ele solicite as reações, né, ou seja, aí tem uma reação muito fácil no Zoom, aí embaixo, você pode escolher a mãozinha e a palminha aí, já é um tipo de interação. Você pode aplicar uma enquete também, que eu acho que muitos vão fazer uso desse recurso, e esse recurso eu acho que vai ser em alguns momentos usado como ferramenta até de avaliação. Eu não sei se vocês lembram daquela aula de projetos que eu fiz com vocês, que eu usei uma ferramenta de interação, que é a ferramenta Plickers. Eu não sei se vocês lembram disso, que vocês estavam com o QR Code na mão e eu passava o celular e fazia a leitura. Aquela é uma ferramenta de enquete, né? Só que ela é menos digital do que uma ferramenta de enquete como tem, né, a embutida aqui no Zoom. E outras ferramentas, né? Eu também reforcei com os professores que, se possível, eles podem, e agora é mais fácil ainda, né? Eles podem convidar profissionais para fazer uma parte de um determinado conteúdo, ele pode convidar um conhecido dele, ele pode convidar alguém para falar especificamente a respeito de uma questão que está sendo conversada durante o fim de semana, né? Porque aí facilmente ele entra na sala e ele vai fazer a fala dele e ele, claro, evidente, pode estar em qualquer canto do mundo, né? O que facilita muito, né? Comparado ao presencial, ok? Bom, relativo aqui às boas práticas ainda, né? Agora do ponto de vista do aluno, né? Aí agora especificamente para vocês, né? Então, assim, uma coisa importante, esse mundo remoto, que nos trouxe uma série de benefícios, né? Vamos exagerar aqui, né?
Você não tem mais que pegar trânsito, você fugiu dessas despesas, você fugiu dessa violência, desse transtorno que às vezes as pessoas moram muito distante, não tem um meio de transporte muito legal, ou depende de um transporte público, etc. Né? Então, esse é um benefício que é bom. Agora, o fato de você poder ficar num ambiente, seja ele, às vezes, continua lá no seu trabalho, ou você pode ficar em casa, ou num outro ambiente doméstico, seja ele qual for, ele vai te dar uma série de benefícios. O que a gente tem que tomar cuidado é para você sempre pensar que, onde quer que você esteja, você tem que se preparar e pensar que você vai para um ambiente de estudo, né? O que é muito fácil quando você vai presencialmente para a sala de aula. Você está indo para um ambiente de estudo, né? Você vai para uma sala de aula, várias questões que poderia tirar o seu foco ali da sala de aula não vão interferir em você, né? Por exemplo, a geladeira da sua casa, o sofá da sua casa, os seus colegas, né, não vão atrapalhar tanto, a menos que você, né, fique ali no WhatsApp ainda, que isso tira a atenção de muita gente ainda. Mas, enfim, estando dentro de casa, você tem que entender que você, naquele horário de aula, especificamente, ali é um momento de estudo. Então, cuidado, né, para você... eu vou assistir aula sexta-feira, mas eu vou assistir aula sexta-feira tomando cerveja. Eu acho que isso não é adequado, né? Eu vou assistir aula sexta-feira deitado no sofá. Se puder, não faça isso, né? E outras coisas, né, que não precisa ficar aqui identificando para vocês. Então, quanto mais profissional, quanto mais bem preparado, quanto melhor você se preparar para esse ambiente, é claro que você vai ter um melhor desempenho, vai aproveitar mais e vai participar mais e melhor, né? E é assim que a gente espera que todo mundo faça, né? Assim que você entrar na sala de aula, como nós já fizemos hoje aqui, ó, a Daiane, que vai ficar no apoio, né? Ou depois a Lorena, que vai ficar no apoio, vai ficar o tempo todo conferindo ali se os alunos, né, são os alunos matriculados, se os alunos são devidos, se não tem nenhum intruso, se o nome está com o nome e sobrenome, né? E é bom que vocês, na medida do possível, coloquem nome e todos os sobrenomes ali para facilitar o professor, porque às vezes tem mais de um Gabriel, mais de um João Pedro, mais de um João, e etc. Né? Às vezes tem mais de um. O aluno, por padrão, o áudio é bom que ele fique desligado, né? Ou seja, para que eu não tenha pequenos ruídos. Imagina, nós estamos numa sala com 28 pessoas agora, 27 na verdade. Se todo mundo tivesse com o áudio ligado aí, a gente estava com vários pequenos ruídos, né? Que se fosse só um, provavelmente não atrapalharia o todo, mas você imagina 3, 4, 5, 10, daqui a pouco 15, cada um com seus pequenos ruídos, aí incomoda o todo, né? E aí, uma dica que está aqui no material, né? A ferramenta Zoom permite, qualquer um de vocês aí, o que está com o microfone ligado, basta você segurar a barra. Opa, eu cliquei na barra aqui. Deixa eu voltar aqui. Não era para clicar na barra. É só para falar, né? Onde eu estou? Basta você clicar na barra de espaço aí, né, no computador. Você vai desmutar, né? Não sei se diz essa palavra, mas você vai tirar o mudo aí do microfone. E aí, segurando a barra de espaço, você fala. Quando você achar que é suficiente, que você quer voltar para o mudo de novo, né, o microfone, você solta a barra de espaço e aí você volta o seu microfone para o mudo. Então não precisa ficar clicando com o mouse, procurando onde é que eu tiro o mute. Segurou a barra de espaço, você fala, soltou, volta ao padrão, né, que é o recomendável aqui, que é o áudio desligado, né? Ô, Daiane, faz esse exercício aí, clica na sua barra de espaço aí e vê se o microfone seu... Teste. Pronto, testou. Deu certo? Uhum. Beleza. Quem mais está na lista aí? Alessandra Nascimento, tudo bem, querida? Faz um teste aí. Vamos ver se a Alessandra tá por perto. Andressa. Arthur. Eu tô aqui.
Quem mais está aí? João Paulo. O Nelson já fez, ó. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Bom, ajuda, né, na interação. Se o áudio desligado é o padrão, o vídeo ligado também vai ser o nosso padrão, né? E sempre cuidado com o que está se passando ali no plano de fundo, né? A gente tem aí histórias engraçadíssimas e casos até às vezes ruins que acontecem com as pessoas, né? Mas sendo possível, deixe a sua câmera ligada para que o professor possa ver ali as reações, minimamente, né? Porque a gente sai do mundo presencial, vai para o remoto, e às vezes você não vê ali nenhum rosto, nenhuma reação, nem nada, fica também ruim, né? Muito ruim. Então, a gente vai manter sempre o padrão nosso, deixa o vídeo ligado. Se você tiver, às vezes, uma internet que suporte bem e que você possa fazer isso, esse a gente vai ser o nosso padrão, né? Quando você quiser falar, você vai levantar a mãozinha. Qualquer participante, né, que esteja aí, que queira comentar alguma coisa, tem a opção embaixo aí à direita, você clica e seleciona levantar a mão. Aí a mão aparece aqui no controle, o apoio vai ver que a mão está levantada. Se o professor não se atentar por algum motivo, a Daiane vai falar: professor, o Arthur levantou a mão, por exemplo. E aí o professor, naquele momento, ou daqui um pouquinho, ele vai dar a palavra para o Arthur vai fazer, né? Ou seja, segura ali a barra de espaço, faz a fala dele, se terminar, solta a barra de espaço, resolveu aquela fala, o apoio vai lá e abaixa a mão do Arthur, né? Ou seja, para ter um controle sobre isso. Se em algum momento você achar que quer fazer algum comentário, mas que não quer falar por algum motivo, você pode ir no chat e registrar também lá no chat a sua fala. Lembrando que essas dúvidas, é bom que elas não sejam o tempo todo, né? É bom que elas sejam ao final de um tópico, de um assunto. Quando você vê que o professor vai dar uma pausa ali, num determinado momento no conteúdo, né? Ou seja, para não ficar o tempo todo mundo interrompendo o professor, né? E por fim, uma coisa que também nós fizemos aqui hoje no comecinho, né? Até um de vocês aí, que eu não guardei qual foi, é bom que o idioma da ferramenta esteja em português. Porque em um determinado momento o professor vai falar: gente, clica aí no participantes e marca a opção tal, faça tal coisa aí na ferramenta para poder fazer a interação. Ou uma enquete, alguma coisa. E aí, se você às vezes está no idioma que não é o português, né? Ou seja, que seja inglês ou que seja outro, normalmente vai ser português ou inglês, você às vezes não acompanha com aquela necessidade o restante da turma, por um detalhe pequeno, né? Então é bom que o idioma de todos estejam, né, em português. E para quem não tem o app instalado, eu recomendo muito que vocês instalem ele no computador de vocês ou no equipamento que vocês vão acompanhar a aula. E quando vocês criarem a conta de vocês, coloquem em português também na conta, no perfil, tá? Isso também ajuda. João Paulo, Professor, o microfone, quer fazer alguma coisa? Alguma ressalva? sim, é só porque é o seguinte, eu tenho por costume instalei o Zoom no celular porque às vezes a gente está no trabalho, está em casa, às vezes tem reunião que a gente está até dirigindo, como eu estava fazendo voltando para casa, Aham. e se o senhor acha que tem necessidade que seja instalado somente no computador, né? Porque Não, tem não. alguma dinâmica, tem os aplicativos que vocês usam, que a gente usa junto com o Zoom, Sim, como aquele Clickers, né, que você usou, tem o Jamboard, e às vezes essas ferramentas ficam meio complicadas de você usar ela o computador. no celular, né? Uhum. Se você acha que tem necessidade de instalar também no computador. Eu acho que, sendo possível, você usa no computador. Eu acho que é mais confortável. Mas não que você não possa ter os dois ali, né? Por perto, porque às vezes o computador acaba a bateria, sei lá, acontece alguma coisa e você vai pro celular.
Ou se você está confortável, usa o celular. Não tem problema, né? Você vai ter o conteúdo ali da mesma forma. Tudo bem? Era o João Paulo, não é que estava falando? Bom, é isso que eu tinha para comentar com vocês aqui. A respeito, gente, desse conteúdo que eu conversei, especificamente, tem alguma coisa que alguém queira comentar? Às vezes, sugerir, porque teve uma outra experiência e acha que poderia ser diferente aqui. Eu queria que vocês ficassem assim à vontade, né? Vocês sabem, eu já falei naquela outra interação que nós tivemos, né? No dia que tivemos a aula com o professor Joy, e falei vários momentos com vocês. É novo, né? Isso aqui é novo para vocês, é novo para nós, é novo para mim, né? E a gente tenta fazer o melhor todas as vezes, né? A gente tenta fazer isso sempre. Mas não há nada que a gente não possa, sei lá, ainda em tempo de correção, ainda melhorar para o nosso primeiro final de semana. Ó, se vocês gostaram, vai em reações aí você escolhe se é palminha ou se é mãozinha. Faz a avaliação aí, ó. Entendendo? Aí tem enquete, que alguns professores devem usar, tem o bate-papo, né? O bate-papo você pode mandar especificamente para uma pessoa ou para todo mundo, né? Reservadamente para um ou para todo mundo. Então, eu queria que vocês abrissem a câmera, todo mundo, aí, só para eu fazer um print aqui, porque da outra vez eu acabei não fazendo print. Então, abra aí todo mundo. Tem que fazer uma carinha bem Meninas todas bonitinha, né? arrumando cabelo. Ué. Faz assim, ó. Se ajeita aí, para aparecer no print. E os homens também, galera. Tá feio, não. Não, e coisas acontecem, né? Hoje eu vim aqui preparando aqui, aí eu liguei tudo, falei, vou botar meu fundo aqui, né? Aí, ó. Agora funcionou. Porque tá a tela verde, né? Aí tem alguns que vem aqui padrão, que eu baixei e tal. E aí alguns que eu tô usando, vez ou outra. Bom, esse não vale a pena, né? Tá noite, né? Noite tem que ser alguma coisa assim. Esse é legal. A Gabriela recebeu a visita. Você usa um tripé, um cavalete com ele atrás? Não, eu comprei. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, para vocês. Tá ouvindo aí? Eu comprei, é um suporte. Deu para ver muito bem. É um suporte, olha o alumínio aqui, ó, no pano verde. Deixa eu tirar o fundo aqui, ó. Olha lá, ó. É um pano verde aqui, ó. Agora eu vi. Viu? Eu vou mandar lá no grupo para vocês. É tipo um tripé para colocar. Eu faço muita reunião o tempo todo e aí toda hora passa alguém atrás. É um varal. Assim. É como se fosse um varal, assim, entendeu? Aí você pendura nele o pano. Esse chroma aqui não precisa ser necessariamente verde, tá? Ele pode ser qualquer cor, desde que tenha uma cor única. O zoom faz fundo nele, tá? E aí você pode pôr vídeo, etc. Essa minha máquina aqui, como eu estou no meu MacBook, e é uma máquina bem antiga, ele não carrega vídeo no fundo. Aqueles vídeos mostrando ambiente de empresa, etc. para trás, né? Os background aqui. Aí quando eu estou lá no Engemut, lá tem um iMac. O iMac, como tem um processamento muito maior, ele suporta os vídeos, entendeu? No fundo. Então depende do processamento da máquina. E o engraçado é que o Zoom ele não te avisa por que ele não está liberando para você aqui os planos de fundo, os vídeos. Ele simplesmente não mostra, entendeu? E mais cedo não estava funcionando, porque estava com uma mancha na lateral aqui, aí agora está funcionando aí, ó, o fundo. Plano de fundo e essas outras funcionalidades de vídeo é só para quem está com o aplicativo instalado? Repete, Bruno. Entrou um ruído aí, vocês viram, né? Um ruído não, dois, gritando e alto.
Essas funcionalidades de plano de fundo, carregar vídeo, tem que estar com o aplicativo instalado ou com o Zoom Web também funciona bem? Boa pergunta. Eu sempre usei o aplicativo, eu não usei o Zoom Web. Alguém aí... Eu procurei aqui no web e não achei. Então, provavelmente no aplicativo. Aí embaixo, à esquerda, tem o botão interromper vídeo, que é onde você habilita ou desabilita a câmera, né? Você clica aí no meio e você desabilita a câmera. Ó. Clicou, ele habilita. Aí, quando você põe o mouse em cima, ele abre a caixinha e tem uma setinha no alto à direita. Você clica, abre o menu. Nesse menu, onde você vai escolher a sua câmera que está conectada. E tem uma opção aqui que é escolher plano de fundo virtual. Não sei se você acompanhou aí, Bruno. Deu certo? Estou encontrando alguma coisa. Vamos encerrar, para a gente também não ficar prolongando muito, né? E desnecessariamente. Então é o seguinte, amanhã eu vou passar o material, vou colocar lá no Google Class o material de aula que o professor Edson vai passar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo durante a semana. Na sexta-feira, 5h30 da tarde, estaremos eu e a Daiane. A gente vai abrir a sala. E eu, por ser o primeiro final de semana, eu vou estar por perto. Provavelmente eu vou acompanhar todo o final de semana, junto com vocês aí. Beleza, gente? Então podemos encerrar? Beleza. Beleza, professor. Obrigado. Beleza. Então tá, gente. Um abraço. Qualquer coisa a gente fala, tá bom? Obrigado. Beleza.